queria entender se a rede vai realmente apoiar o processo de impeachment na Câmara. Você falou há pouco que agora há mais indícios para que esse processo caminhe. Ou se vocês vão manter a posição de apostar aí na saída via TSE. Desde o início, quando nós nos posicionamos, que foi acolhido o pedido de impeachment pelo presidente Cunha, a partir das pedaladas, subtraindo o que estava ali colocado em função dos graves problemas de corrupção, do uso do dinheiro da Petrobras, e as palavras do presidente Cunha de que ele acatava as pedaladas, mas não as denúncias de suposta corrupção na Petrobras. Ilações de suposta corrupção na Petrobras, essas foram as palavras com as quais ele acolheu o impeachment. Nós dissemos que a nossa posição era de independência, de que estávamos abertos para ir firmando a nossa convicção no mérito. Numa democracia, nós temos 3 possibilidades diante de uma crise como essa, de profunda ingovernabilidade. Eu disse há muito tempo atrás, num artigo, que a presidente já estava praticamente caçada pelo partido da sua aliança, o PMDB, pelo seu próprio partido que não aprova os seus planos, pela falta de apoio da população, por todos os mecanismos que aí estão e que não estão permitindo que o nosso país possa sair dessa crise. Eu dizia isso, mas numa democracia nós temos 3 formas. A renúncia, mas a renúncia é um ato unilateral do presidente da República, de acordo com as suas convicções, a sua avaliação de como ele pode contribuir para o seu país. Nós temos o caminho do impeachment, que não é golpe, está previsto na Constituição, e qualquer cidadão pode fazer o uso desse mecanismo. O problema, e temos a ação na Justiça, se ficar comprovado que houve um processo de fraude ou de uso indevido de recursos no processo eleitoral envolvendo a chapa do presidente e do vice-presidente. São essas 3 possibilidades que nós temos. A renúncia será uma ação unilateral da presidente da República. Não me cabe aqui, enfim, colocá-la, ela está colocada pelo processo legal. O impeachment, com indícios, tem que ser cada vez mais aprofundado, mas ele cumpre a formalidade, mas, no meu entendimento, não cumpre a finalidade. Qual é a finalidade do impeachment? É de que o país saia da crise grave que está enfrentando e possa se recuperar da ingovernabilidade, da crise política, da crise econômica, da crise social, para não chegar a uma crise institucional. E, no meu entendimento, cumpre a formalidade, mas não a finalidade, porque o PT e o PMDB são faces da mesma moeda. O partido da presidente está implicado, o partido do vice-presidente está igualmente implicado. Seria como trocar 6 por meia dúzia. No caso do TSE, no meu entendimento, se não é o melhor caminho, é a melhor maneira de caminhar. Por quê? Todos os fortes indícios que temos, eles só apontam na direção de que todo esse dinheiro pode ter sido usado para as eleições. A eleição é da chapa Dilma Temer. E, nesse caso, se devolve à sociedade brasileira a possibilidade de reparar o erro que cometeu involuntariamente porque foi induzida ao erro. No meu entendimento, esse é o caminho mais efetivo. Ele cumpre a formalidade porque não podemos, em hipótese alguma, nos arredar 1 centímetro do que diz a Constituição nesse processo e cumpre com a finalidade de se devolver para a sociedade brasileira a prerrogativa de reparar o erro que foi cometido de forma involuntária, se comprovado que o dinheiro da corrupção da Petrobras foi para a campanha do PT e do PMDB.
a senhora enxergou a condução coercitiva do ex-presidente Lula ontem? Houve um processo, obviamente, inicialmente para toda a sociedade brasileira, de perplexidade, porque nós estamos vivendo fatos o tempo todo que só aumentam em intensidade. O presidente foi conduzido, não foi uma prisão, foi uma condução coercitiva. Foi uma decisão do Ministério Público, acatada em parte pelo juiz Sérgio Moro. Muitas das questões que haviam sido colocadas pelo Ministério Público não foram acatadas, foram reposicionadas. E o que eu sempre digo, e como eu vejo, obviamente, é que nenhum de nós, nem eu, nem você, nem o presidente Lula, nem o presidente Fernando Henrique, nenhum de nós estamos acima da lei. E assegurado o amplo legítimo de defesa, que a justiça possa fazer o seu trabalho. Nós não podemos, a priori, condenar ninguém, porque o processo ainda está em curso. E nós não podemos, a priori, desqualificar as formas como estão sendo apresentados os indícios de irregularidade, de possível corrupção envolvendo vários aspectos da gestão pública. Nem é desqualificar as denúncias de corrupção a priori e nem condenar ninguém a priori. Num processo investigatório, nós temos que aguardar o andamento das investigações. E eu espero que no nosso país possamos chegar a um tempo em que o funcionamento das instituições, a autonomia das instituições para o seu bom funcionamento não tenha que ser combatida pelos agentes públicos, que ela possa ser usada no combate a serviço do interesse público. Marina, e pessoalmente, como você viu essa situação envolvendo o presidente Lula, que foi uma figura que, enfim, por muito tempo foi um norte aí para você? Complementando, houve exagero? Qualquer pessoa que vê a política como um serviço e não como uma ferramenta de poder pelo poder. Qualquer pessoa que está preocupada com o projeto de nação e não com o projeto de eleição, não fica contente vendo o que está acontecendo com as lideranças políticas brasileiras. É triste, obviamente, ver que um partido que no passado suscitou tantas esperanças na defesa da ética e do combate à corrupção, agora tenha que fazer a apologia, enfim, do conflito, do confronto, não é? Para se defender de acusações. Eu vejo tudo isso com profunda tristeza, mas obviamente que nenhum de nós está acima da lei. E, repito, nem devemos condenar a priori e nem desqualificar as denúncias a priori. O processo está em curso e que a Justiça faça o seu trabalho, assegurado o amplo e legítimo direito de defesa. Mas houve abuso, Marina, em obrigar o presidente a ir prestar depoimento, sendo que nunca tinham pedido para ele depor antes? O presidente teve uma condução, fez o seu depoimento foi tomado, outras figuras também foram conduzidas para dar o depoimento. Existem processos que estão sendo avaliados pelos juristas de acordo com a lei. Houve um entendimento do Ministério Público, do juiz Sérgio Moro, que acolheu em parte a determinação do Ministério Público para essa condução. O mais importante é que a gente faça tudo em consonância com a Constituição. E, nesse caso, não cabe, no meu entendimento, qualquer desqualificação do trabalho da Justiça e nem cabe qualquer condenação daqueles que ainda estão sendo investigados. Essa é a minha posição. Boa noite, Marina. São duas perguntas. A primeira, qual é a reação que você faz desse acirramento que
tem tomado conta principalmente por conta dos últimos episódios. Nas ruas a gente já tem um acirramento maior, fala-se em conflito na manifestação do dia 13 de março. Como você avalia isso? E a segunda pergunta é com relação à rede, como que o partido chega para eleições municipais, se já há uma avaliação de quais estados vão ter, quais municípios vão ter candidatos, se há um balanço de candidação aí de vereadores, como que o partido chega para eleições municipais? Numa situação como a que estamos vivendo, qualquer incitação que possa ser feita ao confronto, isso só agrava a crise. Nós já estamos, como já disse, numa crise política, numa crise econômica profunda, numa grave crise social, com milhões de pessoas perdendo seus empregos. Há algumas avaliações que dão conta de que podemos ter em torno de 4 milhões de desempregados só esse ano, e tudo que nós não precisamos é de ir para uma crise institucional. Eu vejo com preocupação. É hora de se ter serenidade em relação a como, no mérito, as denúncias devem ser refutadas por aqueles que terão necessariamente que refutá-las com provas, não é? Ou como elas serão comprovadas por aqueles que estão levantando os fatos para a devida comprovação dos graves fatos que estão sendo denunciados e que vêm a toda hora em função das delações que ainda estão em fase de comprovação. E, obviamente, que a rede vai participar sem a ansiedade de fazer das eleições municipais um palanque para as eleições de 2018. Nós vamos ter candidatura onde legitimamente é possível ter candidaturas. Poderemos até apoiar outros projetos, desde que compatível o programa com a trajetória daqueles que estarão protagonizando esses programas. Nós fizemos uma escolha programática, é por isso que só temos 5 deputados, não fizemos a escolha pela quantidade, fizemos pela qualidade. Se fôssemos fazer pela quantidade, nós estaríamos preocupados com tempo de televisão, com fundo partidário. Queremos, de fato, dar uma contribuição para a política brasileira e sabemos que a rede é parte dessa contribuição. Esse é o momento da renovação da política em todos os partidos e, principalmente, que se tenha mecanismos que possibilite recrutar novos quadros para a política. Há um desgaste profundo das lideranças políticas se nós não tivermos uma concorrência idônea com o monopólio que hoje é exercido pelos partidos para o exercício da política institucional, nós não vamos sair do lugar. É por isso que eu defendo as candidaturas cívicas ou as candidaturas avulsas, para ver se, criando um mecanismo onde se possa recrutar novas lideranças por fora dos partidos, criando uma concorrência idônea com os partidos, quebrando esse monopólio, a gente volte a ter melhores quadros na política. Em 2008, quando a senhora pediu para deixar o Ministério do Meio Ambiente, o presidente Lula, na época, fez um discurso que, inclusive, emocionou a sua saída. Isso, nas eleições de 2010, foi muito debatido, porque diziam que a senhora era do mesmo espectro político da Dilma, as duas eram muito próximas ao presidente. E hoje a senhora, obviamente, não quer fazer um julgamento sobre o aspecto jurídico das inscrições que envolvem o ex-presidente. Mas, ao menos no aspecto ético, como que a senhora enxerga o momento que esse presidente passa hoje, sob esse ponto de vista ético, que é o que a senhora defende tanto essa nova política? Eu tenho que olhar para o conjunto da obra. Nós estamos vivendo uma situação de profunda gravidade do nosso país. Eu me lembro que nas eleições, tanto de 2010 quanto agora de 2014, eu disse que era preferível perder ganhando do que ganhar perdendo. E hoje eu não tenho dúvida de que os que ganharam, ganharam perdendo. E se ganha perdendo, quando para ganhar se separa os meios dos fins. Então, esse momento é fruto dessa separação entre meios e fins. Eu não entendia por que, com tanta violência, projetaram em mim
dizer que se eu ganhasse as eleições, eu seria cassada por falta de apoio no Congresso. Não sei porque projetaram em mim que se eu ganhasse, eu iria tirar o emprego das pessoas, a comida das pessoas, o estudo das pessoas. Né? Agora eu entendo. Essa projeção foi feita porque, conhecendo com profundidade a gravidade da crise que estava sendo ocultada, com certeza essas pessoas sabiam que não tinha outro caminho a não ser o que está acontecendo agora. Ainda bem que eu e o Eduardo Campos tivemos a capacidade de antecipar, apresentando um programa, pagando o preço por dizer que o país estava em crise, pagando o preço por não fazer o discurso que vinham das pesquisas qualitativas, aonde se dizia que se tinha que dizer para a classe C que o Brasil ia continuar o paraíso, que ia continuar crescendo, que ia continuar consumindo. E eu disse, eu não posso fazer esse discurso, porque isso não tem base de realidade. E eu não posso ganhar a eleição em cima de uma mentira. E não fiz o discurso. E quem fez o discurso, hoje paga o preço da falta de ética de não ter dito a verdade. Senadora Felipe de Oliveira, da Globo News. A senhora falou desde o início dessa questão de não um novo partido, mas um partido novo, e sozinha a rede não vai mudar, não é a solução para tudo. Falou agora também de buscar lideranças fora dos partidos, mas isso é uma coisa que provavelmente vai levar tempo, né? Para mais imediatamente, projetando 2018, qual seria o caminho? A rede pode vir a se associar com os partidos que aí estão? Como é que vai se dar essa estratégia dentro do Congresso, daqui para frente? Só que o que a senhora está propondo é uma coisa que vai levar um tempo, né, de formação de novos quadros. Enquanto não se atinge essa meta, como trabalhar com o que está aí? Primeiro, eu acho que essa lógica de só pensar na eleição foi o que produziu o que está aí. Se não tivermos uma concertação em torno do que de fato interessa para o país, as eleições vão ser uma repetição piorada do que aconteceu em 2014. Tem um trabalho para ser feito, tem uma transição para ser feita. É preciso que a gente tenha um senso de responsabilidade com o nosso país, com o nosso continente, de que tem uma transição a ser feita. Inclusive para que se tenha uma eleição em 2018 que possa levar o país para uma nova perspectiva. Uma coisa que precisa com urgência acontecer. A gente fica pensando, bem, tem que fazer a reforma política para poder mudar. Eu tenho insistido. A gente precisa mudar primeiro a postura. Se não mudar a postura, não vai mudar a estrutura. Então, é preciso que a gente caminhe nos dois trilhos. O trilho das investigações, com todo o apoio ao trabalho da Polícia, da Justiça e do Ministério Público, o sentido de urgência que precisa ter, não é? O próprio TSE em relação a todas essas graves denúncias, e o caminho dos trilhos da nação, os trilhos da nação, que precisa de respostas em relação à grave crise que nós estamos vivendo. Mas, obviamente, que quando você instrumentaliza a crise e cada um tem um plano para chamar de seu, a gente não consegue andar. Eu vejo que é preciso, primeiro, o combate e o bom debate, o bom combate às coisas erradas e o bom debate em torno das coisas que são adequadas, para que a gente possa criar um espaço de transição. É preciso unir o Brasil. O Brasil está cindido. O Brasil... Uma cena triste das pessoas se agredindo nas ruas. E isso não pode prosperar. E isso não prospera se dermos uma perspectiva. Uma perspectiva de que vamos corrigir os erros, uma perspectiva de que vamos recuperar, agora não é mais nem manter as conquistas, é recuperar as conquistas, e a perspectiva de que estamos prontos para encarar um novo desafio. O grande desafio é de uma nova governabilidade. Nós temos uma governabilidade que já deu o que tinha que dar, não é? O falido presidencialismo de coalizão, com base na distribuição de pedaços do Estado
para que cada partido possa chamar de seu, já não tem mais sustentação. Mas nós vivemos um regime presidencialista. Talvez a gente tenha que, de fato, transitar para um presidencialismo de proposição, aonde a composição do governo se dá em cima de programa, aonde a maioria do Congresso se dá em cima de programa. Será que já não é suficiente a gente entender que, distribuindo pedaços do Estado, não se consegue uma maioria com qualidade e quantidade para aprovar o que interessa, porque a chantagem não tem fim? Será que a gente ainda não aprendeu que uma lógica de oposição cega e de situação cega nos leva para o buraco? Será que não é possível assumir posição no mérito, em cima das questões que são relevantes para a saúde, para a educação, para a moradia, para o emprego das pessoas, para os investimentos? Eu acredito que esse é o caminho que deve ser trilhado. E eu insisto, mesmo com a gravidade da crise, mesmo no deserto político que nós estamos vivendo, pessoas boas existem em todos os partidos. E é preciso criar uma interlocução que tenha confiabilidade, credibilidade. Isso não são apenas os políticos e as lideranças políticas, são as lideranças dos mais diferentes setores, para que a gente encontre um novo caminho, um lugar para onde transitar. O Brasil hoje é um país que não tem crenças. Aliás, há muito tempo que a gente foi perdendo a crença. Quais são as nossas crenças? Se a nossa crença é de que justiça é vingança, então nós estamos no caminho errado. Se a nossa crença é de que justiça é reparação, então nós estamos indo para o caminho certo. Se a nossa crença é de que nós vamos consertar o brinquedo, como diz o Janete, para depois brincar com ele de novo, concedendo empréstimos a juros baixíssimos para aqueles que foram escolhidos de forma ilegítima para receber dinheiro captado a 11% a taxa Selic e depois pagar 4% de juros, então estamos indo no caminho errado. Se a nossa crença é de que nós queremos uma educação de qualidade, queremos investir em energia limpa, renovável e segura, em infraestrutura que possa fazer com que nossas vantagens comparativas se transformem em vantagens competitivas, então nós estamos no caminho certo. Se a nossa crença é de que nós vamos continuar apostando no atual modelo, em que, nos momentos de escassez de chuva, a gente usa o petróleo, usa o carvão a R$ 750 o megawatt-hora, então nós estamos no caminho errado. A população não vai fazer sacrifício para fazer mais do mesmo. E, obviamente, que nós vamos precisar buscar essas novas crenças. Eu acredito nisso e acho que temos que trabalhar por isso. Marina, só para esclarecer uma dúvida, é porque o impeachment, a senhora disse que o caminho é o TSE, mas o impeachment provavelmente, com quase 100% de certeza, vai ser mais rápido que o TSE. Primeiro, nem sempre o que é mais rápido é o mais eficaz. Eu acho que nós estamos vivendo sempre o dilema do rápido, do que aparentemente é mais fácil, em prejuízo do que é necessário, do que é correto. E eu repito, o impeachment, ele cumpre a formalidade. Até temos sérios indícios de que houve crime de responsabilidade, que precisa ser efetivamente comprovado no processo. Mas, no meu entendimento, não cumpre a finalidade. O PT e o PMDB são faces da mesma moeda. O resultado será substituir o PT e a presidente Dilma, que tem o seu partido implicado, pelo vice-presidente, que tem igualmente o seu partido implicado, inclusive no caso da Lava Jato, inclusive nas denúncias de que houve o uso desse dinheiro para suas campanhas. O caso do TSE, no meu entendimento, ele cumpre a formalidade e a finalidade de devolver para quem foi induzido ao erro a prerrogativa de reparar.